de todo pecado. Obrigada, Senhor, pois em Ti nós encontramos a verdadeira segurança, a verdadeira proteção. Nós Te adoramos, Senhor. Você que está aí em casa, adore ao Senhor nesse momento. Levante as suas mãos e adore ao grande Eu Sou, ao amado da nossa alma. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Ah, Senhor, Te exaltamos, Pai. Te exaltamos, Senhor. Aleluia, Jesus. Boa noite, amados, graça e paz. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade e me dirigir a vocês através deste culto que nós fazemos de celebração a Deus. Conforme eu sempre tenho dito, eu espero em Deus, porque assim tem sido as minhas orações, que todos estejam bem. Continuem sendo consolados, confortados pelo Senhor. E nesta oportunidade, nós estaremos celebrando a nossa ceia, a ceia nos lares. A ceia para nós é uma grande oportunidade de expressarmos a nossa gratidão e lembrarmos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É o Cristo que morreu por nós para estabelecer, nos dar essa possibilidade de um novo relacionamento com o Senhor. Então nós desfrutamos desse nosso novo relacionamento, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo de número 6, nós encontramos pelo menos duas afirmações de Jesus Cristo. A primeira que eu quero citar para os amados é no versículo de número 48, quando Jesus diz: "Eu sou o pão da vida". No versículo 51, ele diz: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne." Interessante que a gente pode observar no capítulo de número 6 do Evangelho de João, é que ele registrou alguns comportamentos da multidão que seguia Jesus. E nós podemos identificar alguns tipos de pessoas que seguiam Jesus vendo seus milagres, porque a multidão era numerosa, conforme a própria palavra diz. Então, dá para a gente identificar nesse capítulo de número 6, já no versículo de número 2 do capítulo 6, que é uma determinada classe de pessoas que são os curiosos. O versículo de número 2 diz assim: "Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos." Então, o texto está dizendo que eram muitos, era uma numerosa multidão. Eles estavam interessados, e esses curiosos, eles estavam interessados apenas em suas curas. Ou se não fosse nas suas curas, eles queriam assistir de alguma forma alguma manifestação sobrenatural. Gente curiosa, que está interessado não no próprio Cristo, ele está interessado na cura, que é legítimo a gente querer, mas de que forma que o Senhor realizaria? Qual seria o espetáculo? A gente pode observar também que o João, ele registra nesse capítulo de número 6, um outro tipo de pessoas. Ele diz que são os admiradores interessados, interesseiros, na verdade, porque no versículo de número 14 ele diz: "Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." Então, era uma espécie de fã-clube de Jesus que estava acontecendo ali. Eles viam Jesus como esse profeta
E eles viam ter Jesus também como uma possibilidade de ser um grande político, né? O Jesus, na verdade, os judeus pensaram que ele fosse esse político, na expectativa de que pudesse colocá-los num lugar de projeção. Então ele também seria aquele que resolveria a questão da fome do mundo. É alguém que tem um projeto que vai acabar com a fome do mundo. Porém, Jesus, como sabe de todas as coisas, ele percebeu a intenção de cada um dos que estavam acompanhando. Ele sabia que aquele grupo eram de admiradores interesseiros. E aí, em João 6, no versículo 26, ele diz: vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Eu dei pão para vocês, vocês interessaram em estar me seguindo. Então a intenção maior de vocês é ter o que vocês queriam, que no caso é o alimento. Porém, o João registra também um outro grupo de pessoas, que era os céticos. No versículo 36 ele afirma: embora me tenhais visto, não credes. Eles não criam, mesmo vendo os sinais. Eles já haviam visto vários sinais, contudo eles não criam. E o que a gente dá para perceber é que também aí nos mostra que consiste no fato de que nem sempre os sinais levarão as pessoas a crerem, até porque o apóstolo Paulo já disse que nós devemos andar pelo que nós cremos e não pelo que vemos. Então quem vem atrás de Jesus, apenas atrás, em busca de sinais, poderão até ver os sinais, mas vão ter a possibilidade de não crer, como este grupo dos céticos. Mas também se encontra em quarto lugar aqui, o quarto grupo, os murmuradores. Porque no versículo 41 diz que eles murmuravam, pois dele os judeus, porque ele dissera, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O fato de Jesus Cristo ter declarado que ele era o pão vivo que desceu do céu, surgiu então naquele grupo os murmuradores. Eles murmuravam porque eles acharam que a afirmação de Jesus aparentemente era exagerada e não tinha fundamento. Que lógica é esta dele ser o pão vivo que desceu do céu? E passaram então a desprezá-lo, desprezando Jesus e até procurando tirar o valor da declaração de Jesus Cristo. E o processo foi acontecendo exatamente a murmuração e a desvalorização de quem Jesus é. Isso levou a um ato de zombaria. No versículo 42, ele diz, nós conhecemos os seus pais. Como você diz que desceu do céu? A gente conhece a sua família. E aí no versículo 52, como pode dar-nos de comer a sua própria carne? Como que nós vamos comer a sua própria carne? O que a gente percebe também, que o João registra, é que no meio deste grupo tinha a turma dos desistentes, que está registrado no versículo 66, que está registrado da seguinte forma: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Abandonaram o Senhor, já não andavam com ele. Por causa do discurso de Jesus ser o pão da vida, eles desistiram de Jesus. A questão é que o discurso de Jesus Cristo, para aquela plateia, não era a revolução que eles esperavam de uma revolução política. O Cristo apresenta uma revolução espiritual. É mudança no interior, mudança de atitudes em função da transformação do interior. Então, lamentavelmente, muitos cristãos até hoje esperam que Jesus Cristo possa ter uma revolução política, por isso às vezes transfere para os políticos, mas Jesus Cristo é essa transformação no nosso interior. Mas também, graças a Deus, é que o apóstolo João registra no meio daquele grupo também os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo.
E no versículo 67 ao 69, então pergunta Jesus aos seus 12, porventura, quem também vós, no meio de vocês querem desistir, em outras palavras, vocês querem se retirar também? O Pedro vai e responde para Jesus Cristo, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. E eu quero chamar a atenção porque o Pedro não disse para onde iremos nós. Não é a questão da busca de um lugar, é na busca de uma pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo, que é o único que pode nos dar vida eterna. E para mim este é o ponto principal, pois só Jesus tem palavra de vida eterna. É lógico que os lugares que são as instituições religiosas, que nós temos a responsabilidade de falar a respeito de Jesus para que as pessoas conheçam as palavras de vida eterna. As nossas instituições religiosas, elas só têm de fato utilidade se estiver a serviço do reino, se estiver a serviço da igreja. Ela não pode ter a igreja a serviço da instituição. E muitos estão confundindo isso. Então, as instituições que estão a serviço da igreja de Jesus, dos que creem na proposta de Jesus Cristo, da vida eterna, da proposta da verdade que liberta, que só Jesus tem. Então, o discípulo de Jesus, ele não pode deixar ser enganado. Nós não podemos ser enganados, amados, por interesse de buscar Jesus, apenas de acompanhá-lo por curiosidade, porque nós podemos nos tornar murmuradores, podemos, às vezes, nos tornar pessoas céticas, porque quando ele não atende aquilo que nós esperamos, a gente acha que não vai acontecer, ou podemos até desistir do Evangelho, porque gente que busca apenas os sinais tem a possibilidade de não crer verdadeiramente na transformação que só Jesus pode dar. Então, Jesus Cristo, ele não veio para dar comida para ninguém, alimento, casa nova, carro. Ele não veio. Ainda que é possível ele ouvir as nossas orações, o nosso clamor, segundo a sua boa vontade. Ele nos ouve segundo a vontade dele, que é perfeita. Por isso, amado, é que nós apresentamos a ele as nossas orações. Por isso que nós chegamos diante dele com confiança, sabendo que ele vai nos ouvir, que Deus vai nos ouvir por meio de Jesus Cristo. E se ele não nos ouvir naquilo que nós pedimos, ainda assim, nós não nos decepcionamos com ele, porque sabemos que ele é o amado da nossa alma, é aquele que cuida de cada um de nós, que nos ouve por causa da sua bondade e da sua graça. Então a humanidade, ela de alguma forma, sem Deus, ou os que na verdade são descrentes em Deus, eles padecem de um tipo de fome e um tipo de sede que é maior do que a fome do alimento do corpo. É fome e sede espiritual. E para isto, Jesus Cristo declara no versículo de número 35 desse mesmo capítulo, quando ele diz: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim nunca terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. Então, nos versículos que nós citamos no começo da nossa reflexão, que é do versículo 48, quando Jesus diz que eu sou o pão da vida, ou o pão vivo que desceu do céu, a gente vai perceber que a origem desse pão, que é Jesus, é o céu, o lugar da santidade. Mais do que um lugar, essa possibilidade de um Deus que soberanamente cuida de todos nós e nos ama e nos enviou Jesus Cristo como esse pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo é o Deus que estava com Deus, porque Ele é Deus. O maná, por exemplo, que o povo na época de Moisés
comeu lá no deserto, que foi uma ação sobrenatural de Deus, ele não tinha vida em si mesmo, pois apenas satisfazia temporariamente. Agora Jesus Cristo, né? O Cristo é o pão que nos fornece essa vida eterna. É este pão que está à disposição da humanidade, de todos aqueles que creem que Jesus Cristo, que recebem a Jesus como o Senhor de sua vida, através da morte e da ressurreição de Jesus. Na verdade, Jesus é o pão que satisfaz. É o pão suficiente para todos nós. Então, quando o texto diz que, nós lemos no começo do versículo 51, que deu sua carne para o mundo, para a salvação, esse texto não está dizendo que todos serão salvos. É um texto que diz se dele alguém comer. É uma oportunidade que todos nós temos, mas ela é condicional. Ela é condicional a você crer e receber Jesus como o Senhor de sua vida. E aí você vai poder se alimentar e vai poder viver eternamente. Conforme dissemos, nós vamos celebrar nossa ceia nesta oportunidade e esse é um momento de celebração. Eu e Esté estaremos representando a igreja dos irmãos que estão aí, e o texto que nós escolhemos e sempre nós temos citado é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, né? Em que vai nos dizer que Jesus Cristo é esse pão vivo que desceu do céu. E o registro que tem é porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Jesus Cristo foi entregue pelas nossas vidas e por isso nós damos graças. A simbologia dessa mesa aqui é a mesa da comunhão. Essa mesa em que nós damos graças a Deus pela obra acabada e aceita. É o Cristo na cruz do Calvário que diz que tudo estava consumado. E aí Ele que abriu um novo e vivo caminho até Deus. Então, essa oportunidade é a oportunidade que nós lembramos da morte de Jesus até que Ele venha. Conforme eu disse na ceia passada, ela tem essa memória do passado que remota a morte de Jesus Cristo e presente porque Ele se faz presente nesse ato em que nós lembramos da sua morte. E é futura porque Jesus voltará. E Ele voltará para buscar a igreja. A igreja é composta de pessoas que recebem, que creem no pão vivo que desceu do céu. E essa oportunidade que todos nós temos, mesmo sabendo que este nosso suco não tem poder, não é o sangue de Jesus Cristo, mas ele simboliza, este pedaço de pão não é a carne, mas ele simboliza a carne de Jesus Cristo, que foi rasgada por nós ali na cruz do Calvário. Conforme eu digo sempre na minha igreja, este pode ser um momento muito especial para as nossas vidas. Um momento da celebração em comunhão com os irmãos, e nós estamos em comunhão agora, mesmo estando distantes, não estando juntos. Mas é um momento de cura. Eu creio nessa possibilidade. Quem sabe não pode ser um momento de cura para você que está aflito, está angustiado, a sua alma está angustiada. Mas ao lembrarmos do que Jesus Cristo fez por nós e faz todos os dias, isto pode trazer uma alegria no seu coração e você ser curado nesta oportunidade. Eu espero que seja assim. E nós vamos dar graça a Deus por esses dois elementos já, pelo pão e pelo vinho. E depois nós vamos participar, lembrando do sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário por nós. Oremos. Senhor, nós te damos graças pela bondade e pela misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Não somos merecedores de tamanho cuidado, de tamanha atenção. O efeito da cruz não é só do passado, mas é hoje, na minha vida, na vida da igreja, dos servos do Senhor, dos que têm comunhão entre si e comunhão com o Senhor. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que nesta celebração seja um momento de tanto gozo na alma, que seja um momento de cura, porque o Senhor é o Deus que cura.
O Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu creio neste momento especial. Visite, manifeste a cada um de nós nessa oportunidade. E nós vamos participar desse pão e do vinho com muita gratidão no nosso coração. Dessa comunhão que pela fé nós temos com o Senhor. Por isso, Pai, eu sou grato a Ti. Em nome de Jesus, por Jesus Cristo mesmo, este Filho amado, o Senhor da nossa alma, que reina soberanamente em cada um de nós. Obrigado, Senhor. O primeiro elemento, você que está aí na sua casa, está com sua família, essa porção de pão que representa o corpo de Jesus Cristo e que foi dado por nós. Então, nesse momento que eu vou compartilhar com Esther, que seja um momento desse compartilhamento na sua casa, esse momento de alegria, de bênção no Senhor. E nós vamos fazer isso em obediência à palavra. Mas não é só em obediência. Há em nós uma alegria, um prazer, irmãos. Nós não fazemos isso apenas como um ato de obediência, mas um ato que promove em nós uma alegria tão grande, na expectativa, na esperança de um dia participarmos das bodas do Cordeiro. Fazei em memória de mim, assim diz o Senhor. Nós vamos participar então dessa porção de pão com muita gratidão no nosso coração. Obrigado, Deus. Louvado seja o Teu nome. Não somos merecedores, mas o Senhor nos tornou dignos. Não há dignidade em nós mesmos que nos leve a podermos participar de um momento de tanta comunhão com o Senhor. Mas o Senhor nos torna dignos, mesmo sendo pecadores como nós somos, mas pecadores salvos pela Tua maravilhosa graça. Obrigado, Pai. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. E esse cálice representa o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, que nos purifica de todo pecado. Fazei em memória de mim, se diz o Senhor. Nós vamos trocar o cálice e, conforme nós fazemos, a Esther vai ministrar uma palavra de bênção para mim e eu também para ela, igual a gente faz na coinonia sempre. Seja um cálice de unção de Deus sobre a sua vida. Amém. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida, sobre a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Que esse seja um momento de muita alegria, de muito contentamento. Amém. Mas também de cura. Amém. Porque é o Deus que cura. O apóstolo João, na primeira epístola, ele diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós somos esses pecadores diários, o tempo todo, mas o Senhor nos perdoa e nos purifica. Amém. E a gente chega confiadamente ao trono da graça, por meio de Jesus Cristo, reconhecendo que nós somos os santos pecadores, salvos pela maravilhosa graça. Amém. Que este seja um momento de muita alegria, de cura e de celebração. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, a minha vida, sobre a nossa família, sobre a igreja do Senhor, sobre a igreja que Ele nos confiou, sobre a coinonia, que Ele continue ministrando nos nossos corações esse zelo e esse amor pela obra. Amém. Fazei memória de mim, assim diz o Senhor. Amém. Amados, e assim nós estamos encerrando mais uma ceia nos lares. Mas conforme eu faço todas as semanas, eu quero orar por você. Melhor, de surpresa, vou pedir a Esther para orar por vocês nessa oportunidade. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, te damos graças por essa oportunidade. Mesmo, Senhor, à distância, estamos, Senhor, nesta hora,
fazendo, Senhor Deus, o que o Senhor Jesus Cristo disse que fizéssemos. Fazermos, Senhor Deus, este momento em memória de Jesus Cristo. Obrigado. Em memória do sacrifício tão perfeito que foi feito na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Senhor, que cada um nesta hora, ao participar da ceia do Senhor, possa receber uma unção do céu, unção de cura física, cura emocional. Ó Deus, que o Senhor esteja alegrando os corações. Sim, Deus, faz isso. Que a presença do Senhor seja algo Deus, permanente em cada coração. Aquele coração que está aflito, está cansado, está triste, que o Senhor possa neste momento encher de alegria, de paz, de contentamento. Senhor, que logo, muito breve, possamos, Senhor Deus, estarmos reunidos na Tua casa, participando, Senhor Deus, do momento de ceia, do momento de adoração ao Senhor. Você que está participando conosco deste momento, desejamos do fundo do nosso coração que Deus continue te abençoando, que seja uma semana de muita paz, apesar de tudo. Seja um momento em que você tenha contentamento no Senhor. Continue servindo ao Senhor com alegria e com certeza Ele é o Deus que supre as nossas necessidades por meio de Jesus Cristo, conforme diz a palavra dele. Deus abençoe a todos. Amém.